Aonde? Em P. Limite de f em P, ou seja, limite de f de x com x tendendo a P. Então, uma coisa é o valor da função num ponto, outra coisa é o limite da função nesse ponto. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Quando tem, é um caso especial e recebe uma denominação especial. Vocês vão ver mais para frente, tá? Mas aprenda uma coisa. O limite tem nada a ver, o limite de uma função num ponto, por definição, não tem nada a ver com o valor da função nesse ponto. Quando isso ocorre, que é aqui, ó, o que é que está dizendo? Sendo a função raiz enésima, o limite da raiz enésima num ponto é a raiz enésima nesse ponto. Quando isso ocorre, é uma maravilha. Você diz que a função é contínua nesse ponto. É o que acontece, tá? Então, o limite de uma função polinomial num ponto é a função polinomial nesse ponto. Mas, em princípio, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Repito. Uma coisa é o valor da função num ponto, outra coisa é o limite da função nesse ponto. Se as duas coisas são iguais, ótimo. Mas nem sempre é. Ok? Então, vamos calcular esse limite aqui, ó. Ó, limite com x tendendo a 3 da raiz quadrada de x menos 3. Desculpa, com x tendendo a 9 da raiz quadrada de x menos 3 sobre x menos 9. Por esta proposição, cuja demonstração está nas notas, não vou perder tempo, é só para, enfatizo, é só para dizer que a intuição está plenamente justificada nesse caso, tá? Quem é esse limite? Bem, por esta proposição, qual é o limite do numerador quando x tende a 9? 0. Qual é o limite do denominador? 0. 0 sobre 0, bem, não sei o que, não existe. Tá? Então, como é que eu faço? Há duas maneiras de você proceder aqui, ó. Uma maneira é chegar aqui, ó, escrever. Isso aqui é o limite com x tendendo a 9 de quem? Eu escrevo raiz de x menos 3. E o x eu escrevo como o quê? Raiz de x ao quadrado. 3 ao quadrado. Tá? E agora o que é que eu faço? Fatoro. Fatoro. Então, quando eu fatoro, eu fico com o quê? Limite com x tendendo a 9 de quem? O denominador fica como? Raiz de x menos 3 vezes quanto? Raiz de x mais 3. E em cima fica o quê? Raiz de x menos 3. Como o x está tendendo a 9, x é o quê? Diferente de 9. Sendo x diferente de 9, raiz de x é diferente de 3. Ou seja, raiz de x menos 3 é diferente de 0. Então, eu posso dividir numerador e denominador. E aí, para todo x diferente de 9, essa expressão aqui, em x, o valor dela é o valor de 1 sobre raiz de x mais 3. Ou seja, essa igualdade é a nossa famosa proposição que eu demonstrei. Se duas funções coincidem numa vizinhança aberta e estrita de um ponto, e nesse ponto uma tem limite, a outra também terá, os limites são iguais. Só que quando eu venho para cá, né, veja, é exatamente isso. E por que funciona? Por quê? Porque quando eu olho para cá, essa expressão tem limite. Qual é o limite dessa expressão no 3? Qual é? 1/6, cada essa proposição. Então isso aqui dá 1/6. Ou seja,
Quem é o limite disso aqui, com x tendendo a 9? 1/6. Quando o x tende a 9, essa expressão em x tem limite 1/6. Certo? Essa expressão tem limite 1/6. Olha o tempo aí, viu, cara? Deixa eu ver uns exercícios aqui. E a prova estava no dia 29. Ele podia ter ficado. É. Hora da aula. Eu expliquei aqui porque que eu marquei nesse horário. Não dá para vocês fazerem a prova nessa sala. Turma 5. As duas folhas, tá. Turma 1. Vou fazer aqui por causa da iluminação. Queimou a lâmpada aqui. Então. Ó, só para ressaltar, vocês verão uma demonstração, um cálculo de limite aqui, da outra forma. Limite com x tendendo a 9 de raiz de x menos 3 dividido por x menos 9. Em alguns textos você verá um cálculo assim, ó. Você chega aqui, não dá para calcular do jeito que está. Então fica o limite com x tendendo a 9. Está a raiz de x menos 3 sobre x menos 9. E você multiplica por 1. Multiplicar por 1 é multiplicar por raiz de x mais 3 sobre raiz de x mais 3. Os processos aqui, os textos chamam de multiplicar pelo conjugado. Tá? E isso aqui é igual a limite com x tendendo a 9 de... Ó, o produto da diferença pela soma é usar o contrário, tá? Em vez de fatorar, eu estou multiplicando. É o quadrado do primeiro, qual é o quadrado da raiz quadrada de x? X menos 3 ao quadrado, 9. E embaixo fica o quê? X menos 9 vezes o quê? Raiz quadrada de x mais 3. Aí o x está tendendo a 9, o x é diferente de 9. Portanto, eu posso dividir por x menos 9, isso aqui fica o quê? É o limite com x tendendo a 9 de quem? De 1 sobre raiz de x quadrado de x mais 3. Ó, mesma coisa, né? Ó, aqui dá quanto? 1/6. Essa igualdade aqui, ó, essa igualdade daqui para cá, é a minha proposição. É a proposição que anunciei aqui. Tanto essa quanto essa. Que as duas funções, as funções envolvidas em cada igualdade, elas coincidem numa vizinhança aberta e estrita de um ponto. Uma tendo limite, a outra também terá, e os limites são iguais.
mais um sexto, entendeu? Esse processo aqui é o que é chamado de multiplicar pelo conjugado. Vamos ver um outro exemplo aqui. Limite, quando o S tende a 3, da raiz quadrada de S mais 6, menos 3 sobre S menos 3, ó. Tá? Bom? Esse limite aqui, ó. Qual é o limite do numerador quando S tende a 3? 0. Porque quando S tende a 3, S mais 6 tem limite quanto? 9. Raiz quadrada do que tem limite 9, tem limite o quê? 3. Menos 3 tem limite 0. 0 sobre 0. Não dá para calcular. Não dá para calcular do jeito que está. Então eu preciso de uma fatoração ou multiplicar pelo conjugado. Eu prefiro a fatoração, porque eu chego aqui, eu posso escrever isso como sendo, ó, limite com S tendendo a 3, e aqui em cima fica S mais 6 menos 3 sobre, e eu posso escrever embaixo como sendo S mais 6 menos 9. Não posso? S mais 6 menos 9. Por quê? Para dar certo. Tá? Para dar certo. Porque com isso não vai funcionar. Aí você aprende isso fazendo, tá? Então esse é o limite. Por quê? Porque eu posso escrever como sendo limite com S tendendo a 3. Em cima. Embaixo fica o quê? Fica a raiz de S mais 6 ao quadrado. Quanto é o quadrado da raiz quadrada de S mais 6? S mais 6. Menos o quê? 3 ao quadrado. E embaixo? S mais 6. Esse para dar certo, porque eu pensei, não é qualquer coisa. Porque agora ficará o quê? Limite com S tendendo a 3 de quem, ó? Como é que fica no denominador? Tá? Diferença, silêncio, não vão brigar pela chamada não, tá para todo mundo assinar. Você briga até pela chamada, rapaz. Não é, ó. A diferença pela soma. E embaixo? Raiz de S mais 6 menos 3. E agora o S tendendo a 3, o S é diferente de 3. Aí essa expressão aqui é diferente de 0, que é igual a essa, que é diferente de 0, eu posso cancelar. Certo? Então isso fica o quê? Limite, quando S tende a 3, de quem? De 1 sobre o quê? Raiz quadrada de S mais 6 mais 3. E quanto é esse limite aqui? 1/6. Porque raiz de S mais 6 tem limite 3, porque S mais 6 tem limite 9, tá? Então isso aqui dá 1/6. Só que nesse exemplo, eu estou usando uma outra propriedade operatória do limite. É o limite da composta, tá? Que aqui funciona, aqui isso é verdade, aqui funciona. Mas limite da composta, se você usar só a intuição, pode falhar. Mas isso a gente vê depois. Bom? Entendido? Tá? Vê um outro exemplo. Ó. Seja f de x igual a, olha aqui, ó, x à terceira mais 2x
Veja f de x. Essa função aqui. Encontre caso exista, né? Limite com x tendendo a 2, silêncio, de f de x menos f de 2 sobre x menos 2. Encontre esse limite aí. Limite de f de x menos f de 2 dividido por x menos 2, limite dessa razão. Como a função é um polinômio, e o limite de uma função polinomial no ponto é o valor dessa função nesse ponto, olha o que eu estou falando, ó, em função do que aqui, ó. Uma coisa é o valor da função num ponto, a função num ponto. Outra coisa é o limite da função nesse ponto. Só que no caso de um polinômio, as coisas coincidem. O limite de uma função polinomial num ponto é essa função nesse ponto. Então esse limite em cima vai dar o quê? Quanto é que vai dar esse limite em cima? O limite de f de x com x tendendo a 2 é quanto? F de 2. Tá? Então primeira coisa você tem, ó, tens solução. Então, vamos lá. Solução. Para que fique bem claro, tem-se o quê? Limite com x tendendo a 2 de f de x menos f de 2. Esse limite dá 0. Tá? Porque é o valor de uma função. O limite de f de x em 2 é f de 2. E o limite de f de 2, quanto é? Quanto é o limite de f de 2 com x tendendo a 2? Por quê? Porque f de 2 é uma constante. Muito bem. E o limite com x tendendo a 2 de quê? Também é zero. Então, não dá para fazer conta usando propriedade operatória. Mas aí tem nada não, ó. Tá? Mas, quem é o limite? Silêncio. Com x tendendo a 2 de quê? De f de x menos f de 2 sobre x menos 2. Isso é o limite com x tendendo a 2 de quem? É o limite com x tendendo a 2 de quem? Vamos lá. Vamos lá. Isso aqui é o limite. Quem é f de x? Quem é? X a terceira mais 2x. Quem é f de 2? 2 a terceira mais 2 vezes 2. E eu vou botar assim, ó. Menos 2 a terceira menos 2 vezes 2. Vou deixar desse jeito. Dividido por quê? Por x menos 2. E quem é esse limite? É o limite com x tendendo a 2. E eu vou separar em duas expressões, ó. X a terceira menos 2 a terceira dividido por x menos 2. Mais o quê? 2x menos 2 vezes 2 dividido por quê? Por x menos 2. Certo? Que é igual a quanto, ó? Vamos lá.